Então, pessoal, boa noite, boa tarde ainda, né? Porque com esse verão a gente ainda, pelo menos aqui em São Paulo, está bem claro, né? O ITJ volta com as sessões de lives às terças-feiras, às 18 horas. Para mim é uma interação muito legal. Eu quero agradecer de antemão todas as pessoas que fizeram parte das nossas lives do ano passado. E apesar de ele não ter feito parte da live do ITJ ano passado, ele também fez parte das minhas lives, mas pela Escola Superior de Advocacia, tratando de um tema muito importante, um tema que a gente vai dar outra pincelada hoje, um tema extremamente atual, e que acima de tudo, uma pessoa maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer à beira de um congresso, e que dentro desse congresso, depois desse congresso, a gente ainda teve a oportunidade de escrever junto, de publicar recentemente um livro juntos. Ele é advogado, assessor do Ministério Público do Rio Grande do Sul, professor universitário, consultor de proteção de dados. Então, é uma pessoa que está lá no dia a dia para trazer para a gente informações importantes e pertinentes com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai falar assim, poxa, mas tanto se fala a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que nem é tão cumprida assim, mas será que realmente vai pegar? Será que realmente eu vou ter problema? Quem é que pode? Quem é que não vai ser obrigado a seguir essa lei? São alguns aspectos que a gente vai ver hoje, dando uma pincelada aí, inaugurando as lives do ITJ no ano de 2021, com a grata satisfação de nós termos hoje o professor, eu vou colocar aqui de volta para eu poder ficar olhando para ele, o professor Newton de Lavra. É tanto sobrenome, gente. Pinto Martins. Pinto Moraes. Pinto Moraes. É tanto sobrenome, olha que a gente já escreveu junto, livro junto, artigo junto, live junto. E que, assim, o que é fantástico, ao meu ver, não querendo puxar sardinha aqui, né? Mas o que eu acho mais legal, e eu acho que esse é o principal objetivo do ITJ, trazer pessoas que saibam como fazer. Porque, às vezes, a gente sabe, tem informações, e tem informação, você lê, né? Você lê a lei, você vai ter informação, mas operacionalizar isso não é uma coisa muito fácil. A gente vai dar uma pincelada hoje, aproveito a oportunidade para convidá-los, amanhã nós teremos um curso às 8h30 da manhã, um curso a ser ministrado pelo nosso professor convidado, e se você não teve a oportunidade de fazer inscrição, porque as inscrições já estão encerradas, só vou pedir para você entrar em contato comigo através do Messenger, que a gente vê o que faz lá, embora as inscrições já estejam encerradas. Newton, seja muito bem-vindo ao ITJ. Oi, Thaís. Bom, a gente sempre tem que, nesses momentos, é bacana, professora Thaís, doutora Thaís, mas a gente, né, tem essa amizade não é tanto tempo assim, mas é tão querida, tão especial, tão importante, né? Como tu falaste, nós tivemos, né, o acaso, o destino nos colocou, né, furtivamente num evento acadêmico aqui em Porto Alegre, né? E a partir de então a gente, né, convive bastante, sempre trocando muitas experiências, porque, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, foi o start até das nossas conversas, que a gente começou a conviver mais, mas a gente, né, escrevemos juntos sobre direitos fundamentais, né, no livro de direitos humanos, então, para ter essa pegada acadêmica também, e sempre com foco, né, nas nossas atividades acadêmicas, nas nossas atividades profissionais. Então, assim, claro, esses elogios da Prof. Thaís, eles só decorrem
né, de gente que é muito da grandeza, né, da Thaís, que tem essa característica, essa alegria de conversar, depois de um dia pegado, como nós todos temos, né, um dia de desafios, né, ter esse acolhimento, esse sorriso, né, essa coisa boa de a gente conviver, assim, é ótimo, assim, conversar de manhã cedo com a Thaís, bom dia, sabe, o dia Bom não... dia! Eu faço isso, às vezes, até agora eu vou cometer uma inconfidência, às vezes meu dia não tá lá, essas coisas, eu vou dar um bom dia para a Thaís, e para tudo, essa super energia, a gente, né, fica mais, o dia fica mais bacana, né, e daí desenvolvendo, né, esses projetos também, então isso é muito bacana nessa distância, né, que nós estamos, essa distância física, né, momentânea, a gente passou um ano mais aí que não deu para ir, né, eu estava vendo, dia 28 vai fazer um ano da minha última ida a São Paulo, que foi no dia 28, né, já entrando no nosso tema, é o Dia Internacional da Proteção de Dados, então foi no dia, a última vez que, 28 de janeiro, que eu estive aí na tua terra, na terra maravilhosa que é São Paulo, eu adoro, sou um encantado por São Paulo, né? Então, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, uma honra, nem é convite, já é convocação, assim, chama, eu tenho que largar tudo e venho, porque é muito bacana, além do que eu sempre aprendo muito, muito, muito em todos os nossos papos, todas as nossas conversas. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, estamos à disposição para falar mais uma vez um pouquinho e sempre, cada vez mais, sobre proteção de dados, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre todo esse sistema. É até interessante, né? Porque assim, a gente está tendo a oportunidade de se ver e tá falando com as pessoas, falando com pessoas de vários lugares, né, do país, às vezes, né, do mundo até, né? A gente não tem nem noção da repercussão que dá, mas quando a gente pensa em dado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tecnologia, computador. Eu acho que assim, a gente pode começar pensando, a proteção de dados tem a ver exclusivamente com essa área tecnológica? Tem alguma coisa a ver com a gente? Tem a ver, inclusive, com o exame da OAB agora? Ó, o spoiler, vamos lá, ótimo. Bacana, bacana, ótimo, ótimo. Pois olha, também esse é um ano interessante que está fazendo 130 anos do artigo, aquele artigo que é citado pelos ministros Nadim, que a gente vai comentar depois, todos os livros de proteção de dados. Aliás, no teu livro do Rodotax, está aqui atrás de mim ainda, preciso te devolver, né? Muito citado, a gente, né? Depois eu mostro, está aqui. Apropriador de livro. Está aqui, olha, a próxima vez eu tenho que devolver. Mas já que eu fui pessoalmente buscar, eu tenho que entregar pessoalmente também. Mas, assim, são 130 anos desse artigo que se tem, assim, como o germe, né, como o seminal, como diz o ministro, agora me fugiu o nome, mas é aquele right of privacy, né, o direito à privacidade dos professores de Harvard, Warren e Brandeis, que eram juízes americanos. Então, vê que não é uma coisa, não pode ser só voltado para a tecnologia, porque se o artigo, né, acadêmico que deu origem, ou que pelo menos que condensa pela primeira vez, né, segundo a história do estudo da privacidade, o direito à privacidade, né, numa oportunidade acadêmica, está fazendo 130 anos este mês. Então, aí já vê que não é uma coisa essencialmente ou umbilicalmente ligado à questão tecnológica, não. Porque dados pessoais, aí já, né, fazendo esse passeio centenário, esse voo mais do centenário, a lei, o que a nossa lei diz? São aquelas informações que identificam ou tornam identificável uma pessoa. Esses são os dados pessoais, né? A lei mesmo diz lá no seu artigo 1º, diz, olha, inclusive em meio eletrônico ou meio digital. Então, o inclusive quer dizer que aquele cartãozinho de visitas que nós temos, a nossa agenda, aquele ficheiro dos trabalhadores, dos empregados, dos pacientes, aqueles prontuários, aquelas fichas, né? Alguns médicos ainda, a gente também gosta de ter uma agenda, ter alguma coisa anotada no papel mesmo, né? Aqueles são bancos de dados, são informações relativas a pessoas, obviamente,
aquelas que ainda estão vivas, né? Porque ele é um direito inerente à personalidade, aí Código Civil, personalidade começa do nascimento com vida e se extingue com a morte, então dados pessoais de pessoas mortas já não são dados pessoais para esse nosso estudo, mas aqueles pacientes, por exemplo, de uma clínica médica, que foram tratados uma clínica, imagine, de pediatria lá há 50 anos atrás, 20 anos atrás, os dados que permanecerem lá, eles são cobertos, eles têm a mesma proteção que aqueles coletados hoje via WhatsApp, só para trazer uma polêmica do momento, né? Então é isso, assim, são dados pessoais, tendo um nome, um endereço, um IP, uma senha, um CPF, imagina dado pessoal sensível ainda, os relativos à saúde, criação partidária, orientação sexual, né? Então, sendo essas informações relativas a uma pessoa física, natural, né, viva, né, estão sobre o prisma, sobre essa tutela da Lei Geral de Proteção de Dados, e não só da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, como uma das normas desse sistema normativo que protege esse direito fundamental. Então, Meu dedo é um dado? A tua impressão digital, claro, sem dúvida, né? Minha íris é um dado? É um dado. Não só, como nós comentávamos antes, não só o teu rosto, por toda a biometria, né, mas a tua íris, uma partezinha, né, daqui a pouco uma foto só da tua boca, do teu sorriso, identifica, entende? Então, ó, gente, cuidado com nudes, Olha, porque essa coisa de fazer nudes e tirar o rosto, as partes do corpo te identificam, né? Isso quer dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados também está protegendo as partes do seu corpo. Claro, imagina a tatuagem, né? Imagina a vestimenta, né? Porque, né, a gente daqui a pouco é alguém que está em algum lugar com um uniforme da empresa, bom, já dá para reduzir a um número pequeno, determinado horário, combina com outros dados, que é exatamente esse aí sim, né, a questão eminentemente tecnológica, essa combinação, esse perfilamento, e chega a uma pessoa, que é o que o Big Data faz com nossas informações, com nossos dados, e por isso... Com as nossas preferências, com as nossas pesquisas, né? Isso, e aí não dá para fugir, né? A gente não consegue fazer ou conversar sobre isso, por isso que se diz que os dados não são só o petróleo, mas são mais do que o petróleo da economia atual, né? Os dados movimentam a economia, né? Os dados são o principal ativo da economia do mundo, né? O principal tópico que a gente fala nessa doença, na pandemia, e proteção de dados, são as coisas mais faladas, né? Algum problema, né, de ver, até entra essa crise que nós vimos na América do Norte, envolvendo liberdade de expressão ou não e tal, não vamos entrar no mérito dessa polêmica, mas entra pela tutela também de dados, né? Por quê? Porque são as big techs que lidam com dados, com tecnologia, com informações, né? A esse ponto de, pelo menos em tese ou potencialmente, né, influenciar, né, nas decisões, influenciar na vida, nos caminhos do mundo inteiro. Então, é disso que se fala, né? É sobre isso que a gente fala, sobre isso que a gente estuda, né? Quando se fala em proteção de dados, vai desde aquela clínica, o condomínio, né, até uma big tech como, né, essa plataforma que nos acolhe hoje também. Eu quero dar boa tarde, boa noite para a professora Gisela, que está nos acompanhando, para a Kelly Laub, que sempre acompanha as nossas lives, e tantas outras pessoas aí que estão se manifestando. Se vocês quiserem mandar pergunta para a gente, pode mandar, a gente vai estar respondendo aqui dentro do possível. Então, é assim, ó, gente, dado é muita coisa, né? Então, se a gente fosse falar de todas as espécies de dados, a gente poderia ficar aqui a noite inteira só elencando as espécies de dados. Mas se eu tenho uma lei geral de proteção de dados, vamos fazer um bate-bola, assim? Eu pergunto para você se aplica, você fala se sim ou se não, tá bom? Então, olha assim, quando a gente fala de se aplica, ou seja, se a lei geral de proteção de dados, ela vem trazendo um procedimento, né? Que quem lida com dado é obrigado a implantar, né? Procedimentos que daqui a pouquinho o professor vai falar.
Mas antes de a gente saber quais são esses procedimentos que devem ser implantados, enfim, eu vou perguntar, professor, então a gente vai lá fazer questionamento. Se essa pessoa ela tem que cuidar da proteção de dados ou não, tá bom? Vamos lá, essa é boa, vamos lá, bacana. Então, vamos lá, pelo aquilo que a gente estava conversando antes de entrar na live. Deve ter até te pego um pouquinho, porque eu coloquei, tem um delay, né, entre a live e o que a gente grava aqui no Zoom. Mas, condomínio. O condomínio, ele tem que implantar a Lei Geral de Proteção de Dados? Os procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados? Sem dúvida. Inclusive o condomínio residencial. Porque a gente pode, se a gente quiser fazer essa diferenciação, é um condomínio empresarial, bom, ali fazem-se negócios, são sedes de empresas, de escritórios, de consultórios e tal, muito mais evidente, né? Porque a legislação fala o seguinte: pessoas jurídicas, né, que tratem dados pessoais, então, pensa assim, condomínio, mas a gente pode ir até uma entidade benemerente, né? Tem um caso, se eu não me engano, na Bélgica, que uma entidade que presta auxílio a necessitados efetuava ligações para pedir doações, aquilo que não é uma coisa caridosa. Essa atividade, essa entidade foi sancionada porque ela usava tratamento de dados pessoais. Mas veja, não tem fim econômico, mas é uma pessoa jurídica. Então, ONG, OCIP, associação, fundação, independente de ter finalidade econômica, de obter lucro, de ter finalidade lucrativa, também tem que aplicar. Todo mundo. Sendo CNPJ, vamos generalizar um pouquinho, sendo CNPJ 100%. Pessoa física, sendo um CPF, aí é que tem que ter a finalidade econômica, né? Então, por exemplo, a minha agenda do meu celular, dos meus amigos, essa não é abarcada, não que não seja abarcada por outras normas de proteção da privacidade, né? Até pela Constituição Federal, né? Exatamente, Código Civil, Constituição Federal e tal. Mas assim, o meu rol de amigos, aquela turma de churrasco e tal, se eu não tiver nenhum intuito econômico, a minha família e tal, esse tratamento de dados, de eu armazenar dados no meu celular, essa partezinha não é albergada pela Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar de LGPD. Agora, os contatos de clientes, de parceiros de negócio, eu tenho que cuidar como eu trato esses dados. Então, eu sou uma manicure. Olha só. Sem dúvida. Eu sou uma manicure e tenho lá os meus clientes. Não tem empresa, não tem nada, não atendo em casa. Atendo em casa, ou eu atendo na minha casa, ou eu atendo na casa do cliente. Eu tenho também que pensar na Lei Geral de Proteção de Dados? Deveria pensar, sem dúvida. Isso que não precisa nem estar armazenado numa agenda. Imagina se tiver um caderninho de papel, o pipoqueiro da esquina, que tem um caderninho lá, o Newton me deve 3 pipocas, a Thaís veio ontem e pagou as dívidas que ela tinha de 2 pipocas de semana passada. Tem o nome Thaís no caderno do pipoqueiro, tem o nome do Newton, tem o nome do fulano que... Isso é um banco de dados. É óbvio que a gente não vai imaginar que vem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tocar uma multa de 50 milhões de reais no pipoqueiro, nem na manicure. Claro que não é disso que se fala. Mas, se vaza, por exemplo, esse caderninho, essa agenda da manicure, com os endereços da Thaís, com todas essas coisas, isso pode... esse é um vazamento de dados, entende? Nós não precisamos que haja uma superexposição, algum dano. É um vazamento de dados? Tecnicamente, é um vazamento de dados. Agora, claro, as circunstâncias... Então, seja uma Netflix da vida, né? Um Facebook que teve condenações altíssimas, aí, milionárias, até a manicure, não desmerecendo, obviamente, né? Trabalho digno, obviamente, mas estou falando que em relação à proporção, inclusive, de volume, de dinheiro e tudo mais, tem que se preocupar. Claro, só que exatamente essa é a palavra, proporcionalmente, óbvio, né? A gente não imagina 50 milhões de reais numa manicure, mas nós já temos construtora gigantesca brasileira daí de São Paulo, onde aconteceu, mas também tem negócios aqui, que já pagou 10 mil reais, já foi condenada pelo menos a pagamento de 10 mil reais
por danos extrapatrimoniais a um advogado que recebia ligações de uma imobiliária para incessantemente tentar vender apartamento para ele. Ao fim e ao cabo, nos autos se provou, né? Aí é uma questão de prova mesmo, de processo, e esses dados chegaram às imobiliárias por intermédio de alguém de dentro da construtora. Né? Se foi, coitado, sempre foi o estagiário, se foi o executivo, isso aí não vem ao caso. Ficou demonstrado que as imobiliárias tiveram acesso a esses dados a partir da construtora. E esses dados pessoais, desse advogado, dessa pessoa, foram fornecidos para a construtora para determinado negócio, não para espalhar para terceiros. Ela não tinha autorização para compartilhar esse dado. Mas foi sem querer, ela também foi, entre aspas, vítima. Bom, mas aí entra a lei e diz o seguinte, olha, tem o que fazer, né? Você tem que proteger os dados, tem que proteger, na realidade, são parênteses, assim, há um probleminha até quanto a essa terminologia, por isso que talvez, às vezes, dificulta um pouquinho. Quando a gente fala em proteção de dados, parece que nós estamos falando em TI. E seria mais interessante, talvez, que é uma nomenclatura mais internacional, tal, né? Mas talvez a mim, né? Tem alguns professores que pensam isso. Por que é Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a gente já entende que é o consumidor? Talvez fosse mais pertinente se nós disséssemos proteção do titular de dados pessoais, né? Aí fica um pouquinho, talvez fica um pouco mais interessante, mais fácil de entender. Mas é isso, então, essa construtora vazaram dados, né, independentemente, porque aí entra todo o sistema responsabilidade objetiva, tem, inclusive, consumerista, porque é um sistema jurídico brasileiro, e essa construtora foi condenada, está em grau de recurso, claro, ao pagamento de R$10 mil por danos morais. Veja que isso aconteceu antes mesmo da vigência da LGPD. Então, pensando nisso, eu lembro que um tempo atrás você me comentou de um caso que aconteceu numa rede de farmácia lá em Minas Gerais. Isso. E essa rede de farmácia, ela também foi condenada. Como é que foi? Conta pra gente. E é aquela questão do CPF condicionado ou, né, a contraprestação a um eventual desconto, né, um benefício financeiro. Mas esse CPF, o que acontece? Newton, é proibido utilizar o CPF? Não é proibido. A lei não tem esse escopo de vedar atividades. Bom, agora eu tenho uma assessoria de imprensa e eu vivo de dados, eu não posso mais. Não pode, deve desenvolver o seu negócio. Só que tem o como fazer. A lei ambiental, por exemplo, ela não proíbe, ela não veio para acabar com a atividade econômica. Ela diz, bom, vocês têm que desenvolver atividades econômicas de acordo com normas ambientalmente sustentáveis. É mais ou menos a mesma coisa. Eu posso continuar utilizando o escritório de advocacia. O escritório de advocacia nada mais é do que um gigantesco banco de dados. E um gigantesco banco de dados, inclusive, né, vocês vão entender, de inimigos, vamos falar de contraparte, de réu, de oponentes, a gente pode usar o termo mais bacana, mas, né, tem gente que se detesta ali dentro, é uma guerra num processo, lamentavelmente, mas a gente sabe que é. Pensa um escritório que trabalha com direito de família, né, onde não raras vezes, de uma forma lamentável, mas vale praticamente tudo para tentar atingir a pessoa do outro, o patrimônio do outro, né? Entre aquela carga emocional e tal. Talvez a única coisa que fique, e quantas vezes quem é do ramo já ouviu aquela fala, isso é coisa daquele advogadinho dele, isso é coisa daqueles advogados que querem ganhar dinheiro, não é isso? Então, tem muitos casos que o advogado, a contraparte, o outro, fica com raiva, tem algum problema pessoal com o advogado. Onde é que ele vai pegar? Doutor, eu sou a política de proteção de dados aí. Não, como assim? Eu não sou, nem sou seu advogado, mas não tem o meu nome aí. Tem, pois é, e aí? Como é que nós estamos? Porque não é só consumidor, ele não é consumidor, ele é adversário do consumidor, do cliente, do advogado. Mas ele tem que necessariamente, o nome do réu está ali no escritório, nos arquivos do advogado autor. Então, olha só, gente. O condomínio vai o advogado também. Então, olha só que interessante. Então, a gente vai lá pensando que a gente vai ter desconto, porque foi por isso, né, que essa rede de farmácia foi condenada, antes até da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, com base no Código de Defesa do Consumidor.
Vai lá, você vai todo bonitinho. Ah, não, desconto, né? Quem não quer desconto? Vai lá, coloca o seu CPF, faz o cadastro e essa rede de farmácia teve vazamento de dados para planos de saúde, enfim. E outra coisa, às vezes a gente fala assim, poxa, né? Como é interessante, né? Essa questão da aplicação do sistema jurídico, como o Newton falou. Então, aqui a gente tem um caso da proteção de dados vinculada a legislação consumerista, né, o Código de Defesa do Consumidor, e a gente tem a questão do advogado, que o advogado ele tem sigilo profissional, né? Então, quer dizer, existe lei para isso, tem o estatuto da OAB, tem o Código de Ética e Disciplina, enfim, e você tem também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mais uma vez, a gente trabalhando num sistema jurídico complementar e que vai deixando a pessoa sem saída, né? Você falou de multa de 50 milhões de reais. Eu juro que se eu ganhasse 50 milhões de reais, eu não fazia mais nada na minha vida, ia só passear. Eu acho que eu também, confesso que eu também. Ainda mais depois de um ano de reclusão, eu acho que eu faria isso também, mas... Como é que é isso? A multa por uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados pode chegar a 50 milhões de reais? Olha, isso é texto expresso da lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados contempla como uma das penalidades que vão entrar em vigor. Esse único trechinho que ainda não está em vigor da LGPD, que entra em vigor em agosto, que são as penalidades possíveis para serem aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas serve de parâmetro já para as autoridades que hoje já podem aplicar essas penalidades, haja vista Código, a entidade de proteção do consumidor, taxas do Ministério Público e tal. O limite, o teto é 50 milhões de reais, só que por infração. Então, claro que nós temos que analisar e perceber como é que, né, as coisas vão se consolidar, mas cada infração, então, o que acontece? Não é pelo fato de, por exemplo, essa construtora, ela pagou 10 mil reais, mas ela pagou 10 mil reais para um consumidor. Quantos consumidores, quantos, né, que agora receberem o mesmo telefonema, mas escuta, de onde é que tu... Porque, pensa, a imobiliária, nitidamente de poder econômico menor do que essa grande incorporadora, mas aí, se eu demandar a imobiliária, ela vai dizer de onde veio esse dado, né? Veio de lá. Bom, em alguns casos, inclusive, o controlador, que é o caso dessa incorporadora, ele pode, entre aspas, ser vítima? Pode, mas como é que eu vou exercer a minha defesa e defender uma tese como vítima se vem o checklist da LGPD, por exemplo, assim, quem é o seu encarregado? Não, nós ainda não temos. Qual é a sua política de privacidade? Eu ainda não tenho. Qual é o desenho do ciclo de vida dos dados dentro da tua organização? Não está pronto ainda, nós não temos. Mas escuta, tu tratas o maior ativo do momento, tu tratas dados informações relativas a um direito de personalidade, direito fundamental, né? Em seguida vai estar expressamente contemplado no texto da Constituição, mas já é nessa análise sistêmica e jurisprudencial e nos termos do precedente da DI 6387, por exemplo, né? Aquela que discutiu o tópico do compartilhamento de dados com o IBGE, lá já ficou assentado, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro já disse que sim, temos o direito fundamental à proteção de dados, o direito fundamental à autodeterminação informativa. Os dados são meus. Mas não tem hipóteses que é obrigatório esse compartilhamento? Sim, aquelas da lei. Agora, a partir do momento que tu tens os meus dados e tu compartilhas com alguém, eu preciso, ou é por uma obrigação legal, ou tens que ter o meu consentimento. Então, é complexo de operacionalizar, mas é simples de entender. Eu não posso pegar os dados amanhã eu vou ter a honra de dar a aula para o ITJ. E aí talvez eu tenha acesso à lista de chamada. Eu não posso pegar esses dados que vieram para mim. Qual foi o consentimento daqueles alunos? Eles deram para o ITJ. Né? Eles disseram, olha, ITJ, eu te autorizo, né, a utilizar os meus dados para fins de nota, para fins de presença, de emissão de certificado e tal. Eu posso ter acesso para quê? Para, eventualmente, conferir
uma presença em aula. Agora, eu não posso falar, deixa eu fazer um print aqui, e agora esse aqui eu entro nas redes sociais, eu minero dados, e aí eu ofereço outro curso, eu ofereço comida, eu ofereço o meu carro para vender. Eu não posso fazer isso com aqueles dados, entendeu? Eu vou surpreender aqueles alunos, mas professor, como é que o senhor tem meus dados? Não, eu fui teu professor, eu tenho o teu nome, sim, mas de onde é que o senhor tirou essa base legal para me oferecer, para me ofertar seus serviços de consultoria em proteção de dados, por exemplo? Imagina que amanhã nós vamos ter empresários lá. Eu não posso fazer isso. Porque ele vai dizer, olha, aí eu digo, olha, como é que nós vamos fazer? Como a gente faz? Eu tenho um compromisso com o ITJ de que eu não vou utilizar esses dados. Entra uma outra questão, essa visão de privacidade. Né? Aquele artigo que eu falei 130 anos atrás, direito à privacidade, se deixado só, me deixa quieto numa ilha, na minha casa. Como é que era uma invasão de privacidade algumas décadas atrás? Pelo buraco da fechadura. É um vizinho espionando o outro pelo telescópio, entendeu? Mas assim sou eu num telescópio, eu, Newton, olhando uma vizinha ou um vizinho. Agora, as coisas são... As dimensões são diferentes, né? E aí entra, como nós falávamos, até num tópico de brincadeira, mas pensa, se eu publico numa rede social, eu lembro que nós falamos sobre isso na primeira palestra que tu me convidaste lá em 2019, né, em fevereiro, está fazendo 2 anos. Aí, assim, mas e aí aqueles compartilhamentos que eu faço nas redes sociais, né? Não é exatamente um nude, mas pode ser muito parecido. Bom, mas por que eu compartilhei? Qual foi o objetivo daquilo? Não é o objetivo de alguém querer me vender roupa. É de divulgar para os meus amigos, para as pessoas e tal, porque eu estou à beira do mar. Mas isso não autoriza alguém a pegar essa minha localização, porque embora eu tenha tornado pública, mas eu tornei pública, mas ela segue sendo minha, eu tenho a autodeterminação informativa ou informacional. Então, é isso que é importante, assim, não é porque eu entro no site da OAB, vejo o cadastro de todos os advogados, que eu posso entrar lá, baixar esse arquivo e oferecer um produto. Porque eles não estão lá para isso. Aí eles dizem, pô, mas o que a OAB tem que ver com isso? A OAB precisa, eu cito a OAB com toda a V, né? Não pedi autorização, mas eu cito, então, uma entidade de classe. Por quê? Porque ela tem, talvez, a obrigação de divulgar, mas ela precisa colocar um aviso de privacidade. Olha, eu só divulgo esse dado para essa finalidade. Se você utilizar para outra finalidade, você não tem autorização para isso. O sindicato também tem que prestar. Então, você falou de entidade de classe, né? OAB, CREA, Cresce. Então, a entidade de classe também tem que seguir a lei. E os sindicatos, partidos políticos? Sem dúvida, não tem ninguém fora dessa, né? Inclusive o poder público, quanto mais uma entidade sindical. Uma entidade sindical, ela recebe, ela pode ter acesso a dados dos pertencentes àquela entidade, àquela classe, claro, mas ela pode usar aquilo para mandar propaganda, para usar para fins diversos, vamos lá, políticos, de algum eventual candidato pode ter acesso? Evidentemente que não. Existe uma discussão que até a minha é muito cara, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Aí todo aspecto mais acadêmico, a questão do partido político, por exemplo, que uma das bases legais é o legítimo interesse. Então, eu imagino que a democracia, né, agora que eu entrando numa polêmica, mas a democracia é uma base legal, é um legítimo interesse. Então, eu divulgar uma vez a minha candidatura, eu não vejo como isso possa ser ofensivo. Agora, eu mandar 150 mil WhatsApps para a pessoa que não quer, eu não ter a opção de opt-out, de sair fora, aí sim, para mim é nítido, eu posso ter alguma polêmica, eu posso divulgar pela finalidade democrática. Isso aí é uma discussão bem interessante, mas que eu não posso insistir com quem não quer mais receber, isso é evidente que eu não posso. Então, partidos políticos, sim, sobre a égide da LGPD, sindicatos, sim, sobre a LGPD, afinal de contas, eles são CNPJ, né? O CNPJ da campanha, né? Cada candidato ele é um CNPJ, uma campanha, né? Ele precisa ter, ele é um banco de dados, né? Eu conversei com uma certa feita na outra eleição, né? Um presidente de um diretório municipal de um partido disse: Newton, um candidato a vereador me pediu a lista dos filiados. Eu posso dar?
Aí, olha, como quase tudo na vida, a gente tem que dizer depende. Primeiro, podes, desde que seja de um modo correto e adequado, podes. Agora, se não for com as salvaguardas, realmente tu não podes, né? Então, tem que ter como tudo na vida, não tem direito absoluto, né? Mas também a gente precisa ter essa parcimônia, esse cuidado, porque afinal de contas são dados de outras pessoas, não são os nossos. Então, Quero aqui agradecer a Rosana Polizel. Rosana, e nós temos uma pergunta. que bom. Então, diz assim, minha dúvida é a seguinte, as farmácias, pelo menos a grande maioria, ainda não estão respeitando a lei que entrou em vigor dia 2 de dezembro de 2020. Continuam a exigir o CPF para conceder descontos. Como proceder onde denunciar? Bom, primeiro, ela pode pedir? Ela pode pedir desde que ela vê essa lei, eu acho muito interessante. Que ela deveria ser disseminada por todo o país. Ela não proíbe a coleta de dados pessoais. Ela só diz o seguinte: você tem que informar para que eles serão utilizados, o que vai ser feito com esse dado. É isso que é absolutamente adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que não houve, pelo menos eu não tenho notícia de alguma argumentação de inconstitucionalidade dessa norma municipal, né? É estadual. Eu não lembro se é municipal ou estadual. Então, olha só. Então, vamos só parar aqui um pouquinho. Kelly, ela pode continuar pedindo. Você dá se você quiser, não é? Então, assim, ela pode utilizar esse procedimento para ter desconto? Pode, né? Ela não pode utilizar para outro fim que você não permitiu, não é isso? Ela tem que ter o consentimento e ela tem que informar. Lembra que, assim, é uma questão importante. A maioria dos estabelecimentos comerciais são obrigados a exibir um código de proteção e defesa do consumidor, né? Um exemplar. Nada mais lógico do que o dever, porque a lei traz princípios e alguns deixa mais simples de entender se a gente lê a lei. Dever de informação: eu posso utilizar o teu CPF desde que tu me preste o teu consentimento e desde que eu informe o que eu vou fazer. Eu preciso informar, eu preciso deixar à tua disposição: olha, eu vou utilizar o teu CPF para o desconto, para o meu cadastro aqui e tal. Agora, em hipótese alguma, por exemplo, uma farmácia pode comercializar esse dado, muito menos por um plano de saúde, por exemplo. Há casos nos Estados Unidos que a moça soube que estava grávida antes mesmo de fazer o teste. Por quê? Porque ela aliás, foi para a casa dela uma informação, foi a família dela soube antes que ela participasse, a família, que ela estava grávida, porque começou a chegar propagandas e tal no endereço dela de materiais, de produtos para mulheres grávidas. Ela ainda não havia contado em casa que ela estava grávida. Como é que as empresas chegaram perfilando? Porque ela comprou 1 ou 2 testes de gravidez, ela começou a comprar alguns medicamentos, algumas coisas de mulheres grávidas. Bom, o algoritmo, né, com dados, essa mulher está grávida, bom, qual é o endereço dela? Tal, vamos mandar propaganda coisinha para beber para casa dela. Aí chegou lá e falou: pô, mas que é isso? Pois é, pai, tô grávida. Então, é muito, na realidade, essas empresas, isso é a vida, isso a gente não tem como contrapor. Eles sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos. Às vezes a gente nem me lembrava que eu gostava de tal música e aquela música aparece na minha playlist, entende? Como sugestão. Determinado filme, eu gosto de uma brincadeira, na realidade é uma realidade dura, triste. Eu posso, inclusive, passar uma tarde vendo propaganda, anúncio sobre Ferrari. A Ferrari não me manda um convite para ir lá testar. Nem a Porsche. Nem... Então, não é assim, porque só você não é o perfil. Mas isso a gente pode, sabe, posso ficar, sei lá, outras marcas, Rolls Royce e tal, eu posso ficar um ano entrando nesses sites. Eles não, porque o perfil vai dizer, olha, não é, porque é muito mais denso essa informação, essa ciência de dados. Não é só, olha, acessa o site. Bom, acessar o site é uma coisa. Quais são os outros hábitos de vida? Qual é a probabilidade que vai ter de você comprar, né, um Rolls Royce? Entende? Ainda, né? A gente tem que pensar ainda. A gente trabalha... Mas então, entende? Não vai... A única vez que eles erraram comigo,
tinha curiosidade e tal, estava olhando apartamentos, assim, né, pequenos, tal, estúdio, logo e tal. E aí foi a primeira vez, eu acho que a única que erraram feio, me ofereceram um lá no Central Park por 6 milhões e 300 mil dólares. Aí eles erraram. A área do apartamento era Mas legal. olha, gente, ó, não é por nada não, tem que confessar uma coisa. Se for motona, aí tá dentro do perfil, É viu? moto grande, velho. Moto grande, velho. É tudo fraude. Isso aí é para não despertar aos vendedores de grande porte. Quero agradecer o Rogério, a Camila, o Francisco, a Ana Cláudia, o Igor, a Michele, a Adriana, o Marnen, a Helena e, né, tem tanto a Marte, a Cauane, a Karen, e as pessoas que estão aí mandando mensagem para a gente. Então a gente já sabe mais ou menos a quem se destina, né, essa lei. E como é que eu preciso implantar alguma coisa? Como é que eu, dentro do meu escritório, por exemplo, eu tenho que ter algum procedimento? A lei fala de procedimento. Eu sei, ó, gente, que amanhã, às 8h30 da manhã, vou repetir, ele vai falar efetivamente como é que se operacionaliza isso, né? Então, quem ainda não teve acesso, até porque, como eu falei, as inscrições encerraram, é só me chamar pelo Messenger que a gente resolve aí a situação, né? Então, quem quiser mais informação, lá no site do ITJ, itj.pro.br, né? Então, existe algum procedimento a ser implantado, uma adequação? E eu vou fazer 2 perguntas juntas. Se tem algum procedimento, se eu tenho que fazer alguma coisa, seja uma empresa, um escritório, enfim, um consultório, um cabeleireiro, né? E se isso tem a ver com ética, se isso tem a ver com compliance, com agir de forma correta. Perfeito. Vamos inverter, vamos responder a segunda primeiro, que eu acho que a gente faz um caminho bem bacana, assim. Não existe, né, no meio penal, a gente diz assim, que não existe meio bandido. Bandido, ele é do ramo bandido. Bom, não existe compliance, não existe empresa, não existe organização em conformidade parcial. Olha, eu não cumpro as minhas obrigações trabalhistas, mas os meus tributos eu pago em dia. É uma empresa em desconformidade. Ela não demonstra que ela é uma empresa que cumpre com seus deveres. Olha, ela cumpre todas as legislações tributárias, trabalhistas, mas ambiental ela não está nem aí. Então, também ela não é uma empresa em conformidade. E agora, também, ela precisa demonstrar, né, que eu sempre brincando, né, Thaís, se a proteção de dados tivesse um hino, teria evidências, né? A música. E todo mundo sabe, né? Todo Eu mundo sabe. duvido que tenha alguém que esteja assistindo a nossa live que nunca cantou no karaokê evidência. Porque assim, né, a gente precisa, as empresas precisam, além de estarem em organização, primeiro, então ela tem que se conhecer, tem que saber reconhecer que ela tem nos seus negócios uma grande massa de dados pessoais. Newton, mas amanhã nós vamos falar mais sobre isso, né? Newton, mas eu sou uma empresa de B2B, eu não tenho negócio direto com o consumidor, né? Eu sou uma fábrica de embalagens, sim, mas eu tenho o meu quadro de RH, eu tenho o meu quadro diretivo, eu tenho os familiares, eu tenho o plano de saúde dos meus empregados, então são dados pessoais, então eu também preciso me atentar a isso. Então, primeiro ela precisa se conhecer, ela precisa fazer, né? A gente sugere que seja feito um mapeamento dos processos dos dados, a gente cuida na Deep Office para que isso não seja mais um vazamento de dados, porque eu não posso, como consultor, chegar no teu escritório, vamos organizar o seu escritório? Vamos. Deixa eu dar uma olhada nos seus processos. Não, só um pouquinho aqui, eu tenho processo de família, já começamos mal. Não, eu preciso mapear os teus fluxos de dados, saber quais são os teus processos de dados,
saber, então, bom, de onde eles por onde eles entram, onde eles estão armazenados, por quanto tempo. Eu preciso demonstrar isso, eu preciso fazer um mapa disso, desenho, eu preciso mostrar que eu conheço isso. Porque depois eu preciso, primeiro, de todas as obrigações, o controlador, e aí entra o escritório, entra, né, talvez a NPD restringe alguma coisa, mas imagine, uma clínica médica, ela pode ser pequeníssima, mas o que acontece? Ela lida com dados de saúde da pessoa, então ela precisa indicar um encarregado, ela precisa ter um DPO. Precisa ser um advogado? Não. Precisa ser, não. Tem que ser uma empresa ou um profissional que tenha domínio, que tenha capacitação para lidar com proteção de dados. Evidências, ele precisa ter uma certificação, precisa ter curso, precisa demonstrar que ele tem aptidão para ser o encarregado de proteção de dados. Essa é a obrigação número 1. Porque se der algum problema com dados, se entrar uma autoridade, sabe aquele assim, ó, com quem que eu falo sobre proteção de dados, entende? Quem é que é o dono desse carro aí? Com quem que eu falo sobre a portaria? Com quem que eu falo sobre máquinas? Com quem que eu falo sobre dados? Precisa ter a indicação desse profissional, que pode ser, inclusive, uma empresa terceirizada, que é uma boa alternativa para instituições, para empresas um pouco menores, um pouco mais enxutas. Pois tem que ter um programa, você tem que demonstrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, a norma, esse sistema normativo de proteção de dados, ele está inserido no teu dia a dia da empresa. Bom, eu preciso saber como é que eu faço o recrutamento do meu pessoal. Bom, alguns cargos ainda é o currículo impresso entregue na portaria. Bom, se eu entregar o meu currículo impresso na portaria, eu tenho o direito de titular todos esses dados, de que a empresa me informe o que ela vai fazer com esse meu currículo, ainda que impresso em papel. Por quanto tempo ela vai utilizar, né? E como ela vai eliminar. Então, todos esses fluxos de dados, todos esses mapeamentos, a empresa tem que demonstrar. Newton, mas isso é muito complicado, é muito complexo. Quanto maior a organização, mais complexos são os seus fluxos, os seus processos. Claro, isso é normal, né? Ah, mas é um investimento muito grande. Uma empresa muito grande faz um investimento maior, uma empresa menor, o investimento é compatível com o seu tamanho, com o seu volume de dados. Mas eu preciso, além de conhecer, fazer esse mapeamento, eu preciso estruturar os fluxos de dados, porque alguém tem que chegar de fora, ou uma autoridade, ou o próprio titular, e entender, olha, senhor Newton, sim, se nós recebemos os seus dados por e-mail, por WhatsApp, por telefone e tal, nós vamos manter nossos arquivos, nós pretendemos, enquanto o senhor nos autorizar, enquanto houver o consentimento, ou não for revogado o consentimento, ou então nós vamos manter, por exemplo, um trabalhador, nós temos um grande número de normas trabalhistas, normas previdenciárias, que mesmo o trabalhador desligado, os dados deles têm que permanecer na organização. Então, eu tenho uma obrigação legal de permanecer tratando esses dados dentro da minha empresa. Então, todos esses tratamentos, todos esses fluxos têm que ser mapeados e a empresa precisa se conhecer. Existe, assim, nós temos tido experiências muito interessantes que no começo, claro, como toda obrigação, como todo dever, a gente não tenta tratar como um investimento, tem uma certa refração do empreendedor, é óbvio, mas um investimento tem que ser, ele enxerga no início como um custo, mas a partir do momento que a gente consegue indicar que tem muito dado pessoal que pode ser simplesmente descartado, não tem mais função de ser, não tem mais razão de estar ali ocupando seja memória de computador, seja ficheiro físico, um almoxarifado gigantesco. Então, tu faz uma sanitização dos dados pessoais e tu desenvolve, tu elabora os documentos, a política de privacidade, por exemplo, do teu site, a política de privacidade da toda a empresa, tu revisa contratos, porque essas cláusulas de proteção de dados têm que estar nos contratos entre as empresas, tem que estar as obrigações, como é que eu vou cobrar do meu trabalhador que ele cumpra o manual de proteção de dados da empresa se ele não foi cientificado disso. Eu tenho que fazer um treinamento, eu tenho que fazer aquilo que já se faz há muito tempo com as questões ambientais. Eu preciso treinar os meus colaboradores a separar o lixo, eu preciso treinar meus colaboradores a o que eles fazem com os dados pessoais. Eles têm que assumir esse compromisso, porque se fizer certinho, está tudo bem. Agora, pensa, tu trabalhas em uma clínica médica, faz um print de uma tela de um exame de alguém famoso. Pô, é evidente que isso é uma falta gravíssima, entende? Porque tu se expõe a empresa, tu se expõe a clínica
como um ambiente inseguro a proteção de dados. Então, pensa num outro tema interessantíssimo, importante nessa área, no dano reputacional. Porque será que tu vai seguir indo à clínica médica do doutor fulano se tu souberes que lá houve um vazamento de dados e sei lá, milhares de pessoas tiveram acesso aos teus exames de saúde? Uma coisa é eu ser o general que divulga o meu exame na capa dos periódicos, outra coisa é um vazamento de uma clínica, de um laboratório, entende? Então, são todas essas questões, por exemplo, para nós não fugirmos da nossa realidade, né? Eu posso divulgar o como eu faço se eu tiver um empregado com suspeita de Covid, eu afasto, mas o que eu digo para os outros? Como eu faço essa comunicação? Como é que eu protejo essa informação? Porque eu vou ter que testar mais gente. Vai ter que testar sim. Como é que olha, eu vou ter que alguém, mas quem é alguém? Eu tenho que ter uma forma disso, entende? Mas tem coisas que eu preciso, obviamente que as pessoas vão saber, olha, tem alguém que trabalhava contigo na mesma sessão, o cara que não veio trabalhar, a gente sabe que é ele. Mas não, o problema é que existe esse dado, claro, eu tenho acesso. Agora, é como fazer? Bom, eu preciso tomar um termo de responsabilidade, eu preciso alertar, olha, você tem acesso a saber o Newton esteve com Covid? Sim, mas você não pode divulgar isso. Entende? Então, é o como fazer. Né? A lei não diz não faça, ela não pode proibir, porque seria uma lei inócua. Diz, olha, senhora plataforma, ela não pode mais lidar com dados pessoais. Então, vou tirar do ar. Entende? Não, e as pessoas vão fazer, mas as pessoas querem que as plataformas saiam do ar? Obviamente que não. As pessoas querem que as plataformas atuem de uma forma de acordo com os parâmetros das leis. Então, tem todas essas Fala questões. uma coisinha. Um mosquitinho me falou que agora a LGPD vai cair na UAB. Então, próximo exame da UAB já vai cair a Lei Geral de Proteção de Dados. Confere isso. Confere, Thaís, confere. Vê o nível, naquele meme, a que ponto chegamos, né? É evidente que nós estamos tratando de um direito fundamental, né? E veja que, assim, a lei do direito à privacidade, que já poderia cair, por exemplo, inconstitucional, quando a gente tratasse de direitos fundamentais, porque, afinal de contas, o Supremo já disse que é direito fundamental, né? Mas ela consta, assim, expressamente, Lei 13.709/2018. Assim, o Mosquitinho te falou quais são as matérias, quais são os tópicos que caem. Olha só, em administrativo, em direito do trabalho e em processo do trabalho. Não, então calma aí. Eu pensei que fosse assim, tem lá ética, né? Não, ele está inserido dentro de outras matérias. Não, está inserido e assim, de forma expressa. Estou com o edital aqui na tela, assim, direito administrativo, o item 1, por exemplo, direito administrativo. Princípios, fontes, interpretação, 1.1, Lei 13.665, suas disposições, tal. 1.2, acesso à informação, na lei de acesso à informação, interessante também. Tratamento de dados pelo poder público e sanções administrativas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós não falamos, o poder público, né? O governo tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui já dá para imaginar questões. Quando o poder público é obrigado, tem alguma atividade pública que é afastada, né? Onde é que tem? Como é que a gente justifica que o governo, né? O poder público, como assim poder público? Sim, a prefeitura, o município, né? A Câmara Municipal de Vereadores tem que respeitar, tem a empresa pública de saneamento tem que respeitar, a empresa pública de trânsito tem que atender. Mas a segurança, a segurança para prestar segurança não, está lá numa exclusão do artigo 4º. Mas todas as outras atividades tem que prestar atenção. O Ministério Público tem que atentar à Lei Geral de Proteção de Dados. O Poder Judiciário tem que atentar. Entra no site do TJSP, tem uma comissão de adequação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entende? Então, só para aguçar aí quem está ouvindo a gente, tem algumas outras perguntinhas que daqui a pouco eu te faço, até porque a gente já está quase em cima da hora, mas quer dizer que o professor Newton tem
uma novidade que vai ser implantada pelo ITJ, que eu, Thaís, professora de Direito, não vi ainda no mercado, tá? Então, assim, por enquanto, pelo menos, você não vai encontrar em lugar nenhum isso que a gente vai falar para você agora. O que vai acontecer, Newton? Bom, Thais, o que a gente vai fazer? A gente precisa preparar os nossos futuros colegas advogados para, enfim, ingressarem, né, nas fileiras da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí nós temos direito administrativo, direito do trabalho, de processo de trabalho que vão cobrar, ou podem não cobrar, e eu tenho certeza que vão cobrar, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu achei especialmente relevante. A gente poderia imaginar também Código do Consumidor na área consumerista, na área de direito constitucional, mas veja, é específico na área de processo do trabalho, direito do trabalho e direito administrativo. Então, o que a gente vai fazer para ajudar nossos futuros colegas, né? A gente pensa, né, num projeto bem bacana, uma coisa muito acessível, falando essa linguagem que a gente está falando agora, né? Falando para pessoas, para a gente entender mesmo, num curso bem bacana sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, no edital da Ordem dos Então, ó, Advogados do Brasil. gente, aguardem, a gente vai estar aí divulgando. E você que está assistindo esse vídeo, entre em contato comigo que eu vou dar desconto especial. Você fala, olha, eu assisti a live do dia 12 de janeiro, 12, né? A gente está meio 12. perdido aí. 12 de janeiro, com o professor Newton, a live do ITJ, que você que está prestando o exame da UAB, em especial se foi meu aluno do Newton, manda aqui para a gente que manda e-mail, contato@itj.pro.br, pro de professor, pro.br, né? A gente vai estar aí divulgando, mas se você quer descontinho, já quer se antecipar aí esse aulão que a gente vai fazer sobre Lei Geral de Proteção de Dados com foco na UAB, entre em contato conosco, que você vai receber a prima facie, né? De primeira, essa aula num valor realmente bem acessível, que o intuito realmente é divulgar aí a informação, trazer o conhecimento, em especial, como a gente está falando aqui, aspectos práticos, né? Que é o lema do ITJ, a gente saber como operacionalizar. E falando como operacionalizar, mais uma vez, amanhã o professor Newton vai estar dando uma aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nas transportadoras. Então, não sei se vocês sabem, mas a maior parte das coisas que circulam no Brasil vão por transporte terrestre. A gente viu, né? Não sei se vocês lembram, quem tem uma memória, né? Um pouquinho, porque a gente teve um impacto quando os caminhoneiros resolveram parar. O que aconteceu? O Brasil parou, né? E aí, amanhã o Newton vai dar uma aula falando exatamente desse foco, desse mercado tão importante para o Brasil, né? Onde circula toda a riqueza do Brasil, e tratando da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as inscrições para esse curso já encerraram. No entanto, se você quiser fazer, fala com a Thaís, fala com a tia aqui. Fala com a Thaís que a gente dá um jeito, tá? Então, só para a gente terminar, Newton, Claro. Como é que a gente pode denunciar uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, uma das perguntas, né? É claro que assim, até tem uma outra observação, eles não vão... a violação de dados não vai parar de existir. Não vai, obviamente. Como não existe, o crime não deixa de existir, né? Quem nos dera que o simples fato de a gente ter uma lei, a gente deixa de ter uma ilicitude, né? Uma coisa errada, enfim. Né? A gente sabe que não é isso. Mas existem punições e vai ter punição severa, e essas punições que faz com que, assim, antes ninguém usava cinto de segurança. A partir do momento que tem multa para cinto de segurança, a gente criou o hábito de usar cinto de segurança. Tem gente que não usa? Tem, mas é multado,
né? Mas o que acontece? A partir do momento que mudou o Código de Trânsito, obrigando a gente a usar o cinto de segurança, a máscara, né? Isso vem ocorrendo. Então, assim, tem gente que sempre vai ter o violador, né? Mas a gente tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados que deve ser cumprida. Se você não quer ser multado, se você não quer ver o seu negócio encerrado, que é o, né, pior, fechar lá as portas, ou uma contra-propaganda, porque uma vez que divulga isso, né, Newton? Uma vez que divulga isso, quando sai na internet, o reflexo é muito ruim, né? E às vezes até um dano irreparável. Mas se eu tenho uma ocorrência de violação de dados, para quem que eu denuncio? Bom, primeiro, é exatamente isso, assim. Eu já acompanhei negócios de M&A, de aquisição de empresa, que não aconteceram exatamente pelo fato de que não havia um ambiente seguro de proteção de dados. Quem é que vai comprar uma empresa que pode ter um problema gigantesco? Newton, será que isso acontece? Dá uma olhadinha na internet, né? O valor da UOL, quanto baixou, a Uber, quanto baixou, né? O valor de aquisição dessas empresas, exatamente por isso. E empresas menores, né? Não é só a política de proteção de dados, nós não temos, bom, é um ponto a menos no negócio, naquele checklist das due diligence que a gente faz. Mas onde é que a gente pode pensar? Primeiro, é uma violação a um direito meu, eu posso contratar um advogado, ou mesmo eu me dirigir a um juizado especial, né, civil, e propor uma demanda indenizatória, né? Eu posso, bom, eu não quero fazer isso, eu posso ir, se eu for na órbita do consumidor, eu procuro os PROCONs, né, municipal ou estadual, né? Consumidor.gov.br também, reclame aqui, né? Exatamente, né? Aí, então, temos ações importantes do IDEC aí de São Paulo, né? na tutela dos direitos dos consumidores. Então, a entidade de proteção do consumidor, o titular é ele mesmo, né? Quem é titular do direito pode exercê-lo ou reivindicá-lo, né? Eu posso denunciar, por exemplo, no Ministério Público, quando também, ou não, quando não for só de consumidor, né? Eu sou na condição de, por exemplo, de trabalhador no Ministério Público do Trabalho, né? Eu tenho notícias assim de sindicatos já organizando demandas coletivas em face de empresas para buscar a tutela exatamente dos direitos dos titulares de dados pessoais. Os empregados também são titulares de dados, né? Então, ele sozinho, no Ministério Público, no PROCON, na sua entidade de classe, que pode demandar coletivamente, Defensoria Pública, por que não? Né? Daqui a pouco, entende? Então, são todos esses mecanismos, alguma outra associação de proteção de dados, de proteção de consumidores, né? A demandante é o que não falta. Claro, a Newton não falasse ainda da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa análise mais macro é da Autoridade Nacional, sede em Brasília, ainda não está completamente estruturada, não tem tantos recursos assim, mas aí o que acontece? Se eu tiver uma empresa, uma financeira, por exemplo, que me cobra uma dívida que eu não tenho, eu vou ajuizar uma ação, a notícia é que se ajuiza uma ação, e aí já, imagina, depois que sair a sentença, uma comunicação à Autoridade Nacional, que vai estar, chegou uma denúncia, uma sentença impondo uma indenização a uma financeira, por exemplo. Financeira, vem cá, vamos conversar, vamos fazer uma tutela coletiva também disso. Entende? Então, não é... E dependendo do que gerar isso, né, pode até ser enquadrado como um crime, né? Se essa violação de dados ela teve, né, alguma exposição pejorativa, enfim, né? Também pode ser, dependendo da situação, né? Pode ser denunciado na delegacia mesmo, né? Na delegacia aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho delegacia de crimes cibernéticos, né? Acho que no Rio Grande do Sul também. Então, se for uma violação, por exemplo, de um dado que você passou para um advogado, você pode denunciar no Tribunal de Ética da OAB, né? O contador, você vai denunciar no Tribunal de Ética do Conselho Regional de Contabilidade, do CRC. Então, assim, você vai ter que analisar o caso da violação para ver
qual é o melhor caminho para se denunciar, mas se for uma violação com relação ao consumo, tem aí tantas entidades que protegem o consumidor e que são eficientes efetivamente, né? Isso, viste como tu fizeste uma análise sistemática, proteção de dados não é só LGPD, né? É também LGPD, mas se for crime, bom, pessoa física, talvez não entre LGPD, mas entra o Código Penal, né? Então, entra a proteção de dados como um direito fundamental, ela é muito mais do que do que meramente a lei só, né, propriamente dita, né? É um sistema jurídico brasileiro e internacional, porque não é novidade, né? Nós estamos na União Europeia e tal, são 40 anos, né? O caso na Alemanha desde 73, caso célebre da lei do censo. Então, né, o poder público tendo que respeitar a proteção de dados como direito fundamental. Então, primeiro, não é nova porque já tem 2 anos, né? Então, um carro com 2 anos não é um carro novo, a moto com 2 anos não é uma moto nova. Então, a lei geral não é mais uma nova lei geral, nós tivemos um bom tempo de adequação. Aquilo não dá para dizer, mas eu não sabia, não tem essa excusa, não existe mais, né? Eu não sabia que existia. Que lei é mesmo? Pô, o senhor teve 2 anos, mais de 2 anos para se adaptar. Não deu, agora é com multa mesmo, não tem mais essas teses de não deu tempo, não tinha. Claro, a gente sabe que os orçamentos são enxutos e tal, mas precisa ser entendido como um investimento e não como um custo. Enquanto se entender como um custo, daqui a pouco eu vou achar que, bom, eu pago uma multa e resolvo. Sim, mas é uma multa e vai ter que produzir a sua adequação, mesmo assim. Então, investe, adequa, estuda, faz certinho, que aí não paga, aí paga menos para adequar, não paga multa e não paga indenização. Não tem dano Olha, pessoal, tem um monte de novidade, até mais um spoiler, né? A gente está com uma novidade chegando aí com relação à parte da GDPR, que é GDPR, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, um curso que vai ser certificado pela União Europeia. Então, a gente tem aí um monte de novidade esse ano, mas amanhã vamos falar, então, na Lei Geral de Proteção de Dados destinada a essa categoria aí tão importante que são as transportadoras. Em fevereiro, tá, gente? Temos um curso com esse professor, né? Falando com foco na UAB, né? E a gente vai ter aí outras novidades com relação não só à parte de proteção de dados, mas nós teremos uma oficina ainda esse mês destinada à lei do motorista, teremos formação de preposto e tantos outros cursos aí que... outra coisa, falando de Lei Geral de Proteção de Dados ainda, que é uma matéria que vocês sabem que eu gosto e aprendi a gostar por causa desse moço aqui, tá? Nós teremos também, só que aí é um curso que vai ser, a gente vai lançar, a LGPD exclusivamente para departamentos de RH. Então, é um curso que está na edição já, daqui a pouquinho está quentinho saindo para vocês, dado pelo professor Cláudio Ramos, um outro fofo também, uma pessoa incrível, que vai trazer, e isso já está lá, quentinho, daqui a pouco está saindo para vocês, mas já com foco no RH, e aí não no telepresencial, e sim no EAD puro, tá? Gente, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter voltado a fazer as lives, já estava com saudade. Está anoitecendo aqui em São Paulo, eu preguiçosa para não levantar, para acender a luz, porque eu deixei a luz apagada e estava claro. Acendi a luz do celular, deve estar vendo aqui as minhas sombras. Newton, muito, muito obrigado. É sempre muito bom estar com você, mesmo à distância, né? E eu tenho certeza que só deu uma pitadinha e já coloca aí a nossa mente para funcionar e um monte de coisa que a gente pode fazer, seja dentro da própria empresa, seja como prestador de serviço, inclusive, né? E amanhã a gente tem aí mais coisinhas para aprender, e aí de uma outra forma, porque a gente vai aprender a operacionalizar isso, né? Que
Muito se fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ninguém fala como é que faz isso, né? Então, isso a gente vai aprender amanhã com o professor Newton. Se você não conseguiu fazer a inscrição, porque a inscrição encerrou no site do ITJ, entre em contato comigo. E a gente vê o que faz, tá bom? Beijo, Newton, obrigado. Beijão, Thaís, até a próxima. Tomara que sejam várias. Me chama. Um beijo, tudo de bom, saúde. Obrigado, gente. Se cuida. Beijo. Se cuidem. Tchau.